Eu escrevo desde 2009, mas eu não tinha esse hábito de ter um caderno sempre comigo, porque eu sempre estava muito perto de casa, então eu tinha uma ideia, eu guardava aquilo na minha cabeça e chegava em casa, era um percurso rápido e botava para fora. Só que a partir daí, quando eu vim para Juiz de Fora e começou a faculdade, comecei a ter outros compromissos como estágio, bolsa, as ideias começaram a se perder. Então o caderno serve mais para mim como um guia para eu não perder essas ideias que eu tenho e julgo que vale a pena talvez para o futuro. Porque minha cabeça sempre está trabalhando, eu sempre estou tendo várias ideias. Geralmente eu tenho umas 3, 4 ideias por dia. Só que aí o meu processo criativo funciona da seguinte forma: eu tenho uma ideia e de repente eu fico ruminando, pensando, refletindo sobre aquela ideia durante alguns dias. Quando a coisa toda vai ganhando forma e a história parece que vai ficando muito real na minha cabeça e se torna insuportável não escrever, é quando eu começo a escrever um livro. Geralmente é sempre assim, todos os meus livros começaram desse tipo. Eu não consigo ser aquele escritor 100% organizado, que antes de escrever, escreve todo um roteiro do livro e coloca, no capítulo 1 vai acontecer tal coisa, no 2 vai acontecer tal coisa. Isso funciona para mim até certo ponto. Quando eu tenho essa ideia inicial, essa fagulha de inspiração, e transcrevo isso para o caderno, geralmente eu escrevo aqui pontos chaves, coisas de referência e alguns acontecimentos iniciais na história, que é o que eu quero, que geralmente é o que vai acontecer no início do livro. Aqui, por exemplo, eu tive uma ideia há pouco tempo, isso durante uma aula, então eu comecei a escrever mais ou menos tudo que estava vindo na minha cabeça, porque quando é assim, quando vem a fagulha, minha mente pega fogo, literalmente, então vem muita coisa junto. Aí eu escrevi mais ou menos um guia de personagens, esses personagens que estavam na minha cabeça, que eu considero os principais dessa história. E geralmente vem assim, personagens secundários, divido ideias. Tem uma frase aqui que eu achei bacana, que me veio na mente por causa de uma personagem específica, que foi Deus levou 7 dias para criar o mundo, nós levamos 11 para destruir os nossos. Que é uma coisa que pode ser usada ou não, mas que na hora me veio. E é bom isso porque às vezes eu nunca vou usar essa frase, mas quando eu estiver criando alguma história, ela vai me remeter a alguma outra ideia que vai juntar e vai me ajudar de algum jeito. Então todas essas ideias, por mais que eu não considere tão importante no momento, eu sei que pode me ajudar no futuro, então eu acabo colocando tudo aqui. Geralmente aqui no caderno está todo um guia, não só das ideias, mas um guia também meio que entre aspas burocrático. Por exemplo, no mês de junho teve uma mini turnê de lançamento do terceiro livro, que foi 1 mais 1, a Matemática do Amor. Então tá aqui no caderno mais ou menos os horários de voo, os horários de ônibus, qual o melhor horário, qual o melhor preço, tem mais ou menos isso tudo organizado. Que é um assunto que envolve a literatura, mas de uma forma mais prática e burocrática, não simplesmente essa parte de inspiração, essa parte de desenvolvimento de uma história. O caderno é justamente é um guia para mim, quase que um bloco de inspiração aqui. Então as coisas que me inspiram acabam vindo para cá. Então muita coisa que está aqui vai realmente para o livro, mas muita coisa também acaba se transformando em outra. Por exemplo, eu comecei a escrever uma história agora há pouco tempo e basicamente eu tinha feito um guia com algumas coisas dos personagens principais e mais ou menos o que eu queria para o primeiro capítulo. Só que aí quando eu comecei a escrever, uma outra história, que eu já tinha tido uma ideia, tinha anotado a esmo, se juntou com essa e se tornou uma coisa nova. Então, a todo momento, esse processo é dinâmico, ele vai mudando na minha cabeça e histórias que estavam separadas se juntam para transformar numa outra coisa nova. Então, é tudo muito dinâmico, assim, como acontece na minha cabeça. Meu nome é Vinícius e basicamente eu acho que o que mais me define é a palavra sonho, porque eu sou uma pessoa que desde pequena aprendi muito a sonhar, a desenvolver, a ser incentivado a sonhar.
E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu tinha uma força dentro de mim para poder fazer com que esses sonhos se tornem realidade. Na verdade, eu acho que todo mundo tem essa força dentro de si, só basta a pessoa encontrar. Então, eu tô aqui no mundo e de alguma forma eu quero tentar fazer um pouco de diferença na vida das pessoas. E a forma que eu encontrei disso, de poder me relacionar com o mundo e me conectar com as outras pessoas é através da literatura, através das coisas que eu escrevo. É tão incrível quando eu tô em algum lançamento, em alguma bienal e de repente chega uma pessoa com uma história de vida completamente diferente, com problemas, uma realidade completamente diferente da minha. Simplesmente me dá um abraço porque ela se envolveu de alguma forma com o que eu escrevi e de certa forma eu e essa pessoa, a gente cria uma ligação invisível e permanente, porque por mais que eu não a conheça, ela tá tendo um pouquinho de mim, um pouquinho da minha alma, porque tudo que eu escrevo tem um pouco do que eu sou, um pouco do que eu sinto, de como eu vejo o mundo. Então é muito insano e gratificante e incrível a energia que eu sinto quando esse tipo de coisa acontece, porque é o que faz tudo valer a pena e é o que realmente me satisfaz, tanto como ser humano, como profissional, viver o meu sonho basicamente, através da literatura. Foi.